Bem-vindos ao nosso canal Justiça Camuflada, nosso primeiro vídeo aqui no canal no YouTube. Vamos desenvolver esse projeto maravilhoso. Eu, a doutora Nadine Prediger, especializada em Direito Militar, a doutora Aline Crivellari, doutora especializada também em Direito Militar. Atuamos nessa área há alguns anos e decidimos em conjunto trazer informação, conhecimento de uma área tão especial para a gente, como na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, e também para vocês, militares, que carecem, né, de conhecimento jurídico, que carecem de saber quais são os seus direitos e como proceder dentro da força, como proceder para não ter sua carreira prejudicada, que é a grande dúvida, né, a grande questão que sempre trazem para a gente, né, doutor, no nosso dia a dia de trabalho. E hoje vamos falar de um tema muito interessante, mas antes vou dar a palavra aqui para a doutora Aline se apresentar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e espero que seja um lugar de fonte de conhecimento para vocês, que vocês nos sigam, façam requisições, que a nossa ideia é sempre trazer conhecimento com responsabilidade. Acho que nós não temos a intenção aqui de tomar nenhum partido, seja ele político, religioso, mas trazer informação e conhecimento para que você possa tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. E hoje vamos falar de um tema bastante importante, polêmico, né, que está em alta. Já começamos dando essa advertência, né, de que não temos partidos aqui. Justamente por causa do tema. Mas como advogados na área militar, não poderíamos deixar de falar da recente decisão do STF e as suas consequências. Acho que o nosso objetivo aqui não é nem falar da decisão do STF em si, né, a criminal, que houve golpe, se não houve golpe. Isso é uma questão realmente muito politizada, né, penso eu, que cada um vai ter a sua opinião, né, apesar da condenação já transitada, né, tanto que agora a gente tem o pedido de declaração de dignidade, né, dos condenados, né, do que realmente houve uma condenação, houve uma sentença, houve uma decisão. Então isso é fato, né? Não é aqui a gente discutir se é válido, se não é válido, se houve golpe, se não houve golpe, se não é se não é justo, porque isso é muito politizado, né? Obviamente, qualquer rede social que você veja esse assunto, tem gente pró-Bolsonaro, tem gente pró-Lula e isso fica uma discussão sem fim. E esse não é o objetivo aqui do nosso canal. A gente vem trazer conhecimento e falar de forma técnica mais acessível, né, para as pessoas entenderem. Exatamente. E esse vídeo, o propósito dele vai ser justamente a gente limitar aos reflexos dessa condenação que tivemos a notícia sobre o Ministério Público Militar ter oferecido o pedido, né, de representação no STM para declarar a indignidade e incompatibilidade dos oficiais que foram condenados. Então, acho que antes de mais nada a gente tem que entender o que é esse procedimento, né? Explicar aqui para os nossos seguidores o que é esse procedimento, se tem a opção de não ter esse procedimento ou não tem. Então, eu acho que o dever nosso de informar começa por aí. Então, vamos lá, Nadine. O que é o procedimento de representação para indignidade? A gente conversando até entre nós, a gente fez até uma comparação que eu acho que é bem digna, né? Uhum. Qualquer conselho profissional existe o código de ética, existe a forma da pessoa ter a sua conduta profissional avaliada, né? E não é diferente nas Forças Armadas. Mas eu penso que o militar, ele é tão importante, ele é tão relevante para a sociedade, para a nossa soberania, que quando a Constituinte ela promulgou a Constituição, ela trouxe isso na própria Constituição, para a gente ver a relevância do militar e do seu comportamento, da sua conduta. Porque, querendo ou não, as Forças Armadas, como ela se coloca, como ela é vista, ela não só interfere dentro do país, né? Como o povo brasileiro vê as Forças Armadas, como ele se sente seguro ou não perante as Forças Armadas, justamente em relação a sua visibilidade, né? A sua credibilidade, né? Diante do povo brasileiro. Mas também externamente. Porque um país que olha para um outro país e vê, não, aquelas Forças Armadas ali, elas são fracas, eles não têm um poder bélico, eles são corruptos,
os militares têm uma conduta incompatível com a ética, com a moral, que é o que justamente o Estatuto dos Militares prevê, a gente tem aqui um ponto fraco, a gente pode invadir. Então, as Forças Armadas, ela tem uma relevância muito grande. Até fazendo o nosso paralelo com a nossa profissão, né? O advogado, ele não pode cometer um crime e não ter nenhum reflexo na carreira. Exato. Então, acho que é essa comparação aqui que a doutora Nadine está trazendo para a gente. Que assim como qualquer profissão regulamentada que esteja adstrita a um código de ética, os militares aqui, eles também estão adstritos não só ao código de ética, mas todos os valores externos da própria pátria, porque eles são os primeiros representantes Exatamente. da pátria. E assim, se considerarmos que um advogado cometeu algum crime, seja ele qual for, se esse crime trouxer reflexos para o exercício da advocacia, para a classe da advocacia, de alguma forma que a desvalorize, ele provavelmente vai perder também a licença para advogar. Como o médico, como o contador, como profissionais de saúde em geral, todos nós seguimos código de ética. Os militares não é diferente. Então, esse procedimento que foi instaurado agora, ele visa justamente isso, proceder esse código de ética. Acho que a grande diferença aqui é que quando acontece com um profissional autônomo, isso ocorre dentro do conselho de classe e geralmente o processo é sigiloso. No caso, como a doutora Nadine mencionou, né, é tão importante no caso das Forças Armadas que a instauração desse procedimento está prevista na Constituição. E nós temos um tribunal específico para tratar desse assunto, que é o Superior Tribunal Militar. Então, no primeiro momento, o Ministério Público, ele não tinha opção, ele tinha um dever de ofício, né? Exato. De apresentar essa representação, porque um dos requisitos é a condenação acima de 2 anos com pena privativa de liberdade, e se nós analisarmos todos os réus foram condenados com uma pena superior a 2 anos, então o próximo passo, sim, era fazer essa representação. Então, se o Ministério Público também... o Ministério Público a opção de não fazer, sob pena de prevaricação. Exatamente. Sob pena de cometer um outro crime. Então... E é estrito ao Ministério Público fazer essa representação, né? A gente teve até o caso da deputada aqui, que eu não me recordo o nome, mas ela tentou fazer isso, né? Contratou um advogado, tentou fazer essa representação e não foi acolhido. E aí o Ministério Público, né, agora no dia 3 de fevereiro, fez o papel dele, a competência dele e propôs a representação. Então, gente, independente de política, de achar certo ou não, cabe ao Ministério Público fazer isso. Ele não poderia deixar de fazer. Isso é um ponto muito relevante, tá? Não é uma perseguição, não é... Enfim, ele está cumprindo o papel dele dentro do que lhe compete, né, das competências da legalidade. Exatamente. Eu acho que é importante também esclarecer como é que vai funcionar esse processo, né? Porque, claro que a mídia vai trazer, a gente não sabe de que forma isso vai ser tratado, mas é importante a gente entender como segue esse procedimento. Então, a gente viu que começa pelo Ministério Público, foi distribuído para alguns relatores, né? Então, os processos são individualizados, sim, porque as condutas são individualizadas, ainda que elas tenham sido realizadas em forma conjunta, né? Que elas tenham sido por um grupo, mas cada um responde pela sua própria atitude, pela sua própria conduta. Culpabilidade. Exato. E então a gente tem um processo para cada um. Exato. E aqui a gente fala, né, que a gente estava discutindo antes do vídeo, né, que um jornalista de uma rede aí que o pessoal também não gosta muito de falar, mas ele comentou algo que eu fiquei bastante intrigada, que foi ele dizer que como o Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, ele é composto por militares, em maioria, né, são juízes civis, juízes militares, que compõem as Forças Armadas em geral, ou seja, os juízes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E aí existiria um corporativismo, né? Só que eu entendo que isso, na verdade, é o correto, né? Porque como você vai julgar alguém, seja ele militar ou não, sem exercer aquela profissão, sem ser colega daquela pessoa?
Sim. Entendeu? Então, assim, é como a gente faz de novo aqui a nossa correlação. O advogado julga o advogado, o médico julga o médico, o juiz julga o juiz, o CNJ, quando faz a avaliação de representação de juízes, é juiz, desembargadores olhando a conduta ética e moral dos juízes. Aqui não é diferente. Então, não tem por que colocar um civil para analisar a conduta de militares. Não tem lógica isso. Então, das competências do STM, com certeza essa é a mais correta. Não é? Eu concordo. Eu acho que essa é a competência primária dele, né? Então, assim, realmente não tem o que discutir, porque nada melhor do que um militar para avaliar a conduta profissional de outro militar, né? Exato. Que interfere na própria carreira deles, né? Porque macula a imagem de toda a instituição, porque a grande questão desse julgamento é esse, qual é a gravidade da conduta a ponto de macular a imagem das Forças Armadas, né? Dos militares perante toda a sociedade, perante toda a responsabilidade que as Forças Armadas ela exercem num país em si, né? Toda a nossa soberania ela é em volta disso. Então, é justamente eles que têm essa competência, eles que sabem onde o calo aperta, vamos dizer assim, né? Em que conduta para eles seria algo fora realmente da linha e o que poderia, não, isso aqui a gente entende que pode ficar aqui no limite dentro do que a gente vive no dia a dia. Porque a atividade militar é o que eu costumo sempre falar, a gente, em geral, o brasileiro, ele não é acostumado à realidade da guerra. A gente não tem essa percepção, não só como sociedade, mas assim, de modo geral mesmo, sendo mais generalista. A gente não é um país que vive a guerra. Então a gente dificilmente vai enxergar qual o papel da sociedade se isso não é ensinado, se isso não é esclarecido. Qual é o papel das Forças Armadas? Porque a gente não tem aqui no dia a dia isso. Eu acho que é uma questão assim de educação. Eu sou um pouquinho mais velha. E eu cheguei a ter moral e cívica na escola, né? Então, eu acho que, assim, era uma questão realmente de patriotismo, de entender a valorização das Forças Armadas, né? E eu acho que, até voltando ao ponto que você estava falando sobre o corporativismo, eu não vejo como uma forma, assim, favorável eles serem julgados por outros militares, tá? Tomando, é claro, por mim, né? Por exemplo, se eu fosse julgar um outro advogado num conselho ético e ele praticasse alguma coisa que realmente tivesse um respingo, reverberasse de forma negativa na profissão como advogada, eu ia ser a primeira a não querer passar a mão na cabeça, né? Exato. Usando assim, é um termo mais popular. Eu ia ser a primeira a não querer passar a mão na cabeça. Porque da forma que eu trabalho, procuro trabalhar de uma forma correta, eu espero que os meus demais colegas também trabalhem da mesma forma, né? Então, eu não tenho por que favorecer alguém que faz algo que não está de acordo com o código de ética. Não é porque ele vai ser julgado, um militar vai ser julgado por outro militar que ele vai sofrer um favorecimento. Eu até me recordei nos nossos estudos aqui para esse episódio, a gente estava verificando a pesquisa do percentual de casos em que as representações para a indignidade do oficialato foram julgadas assim, favoráveis, né? Foram confirmados o pedido de indignidade. E o percentual é altíssimo, né? A gente viu que era o quê? 86%. Então, você realmente percebe que não há esse corporativismo que podem estar temendo, né? Exato. A conduta sempre prevalece, né? A confiança, o respeito às Forças Armadas, o código de ética, né, que é previsto no Estatuto dos Militares, os deveres, as obrigações, isso tudo é analisado, né? Então, sempre vem prevalecendo a credibilidade das Forças Armadas, sim, acima de qualquer conduta praticada por algum indivíduo, né? Comparando o coletivo com o indivíduo. Sempre é o que a gente vem vendo, prevalece a credibilidade e a importância que existe na confiança nas Forças Armadas. Eu acho que um outro ponto que é relevante a gente trazer aqui também é a questão do ineditismo. Acho que o grande ineditismo desse caso não é porque o STM vai julgar
oficiais, né? Isso Não. é uma coisa corriqueira, Uhum. né? Como a gente falou, é uma das competências Dele. primárias deles. Eu acho que o ineditismo aqui são dois. Primeiro, que nunca houve uma condenação dos crimes relacionados à democracia, né? A golpe de Estado. Nunca chegou-se a esse nível de julgamento, uma questão nesse sentido. Antes não aconteceu no Brasil, nem no período pré-pós-ditadura. E o segundo ponto é a questão de comandante da força, né? Chefes de força, comandantes das Marinhas, do Exército, da Aeronáutica, né, estarem sendo condenados. Isso aí foi realmente algo que eu fiquei estarrecida, porque para quem já foi militar, para quem vive, né, dentro da rotina da caserna, sabe como isso é algo inédito. Eu acho que até assim para a gente trazer um pouquinho, talvez para quem esteja nos assistindo, que não seja tão íntimo das Forças Armadas, é importante a gente explicar o quão impactante isso é, né? Porque quando a gente fala do comandante da força, ele é o que a gente fala lá dentro, né? O 01. Exato. Ele é a pessoa mais antiga dentro das Forças Armadas. Ele é quem comanda toda aquela organização, né, militar, seja o Exército, seja a Marinha, ou seja a Força Aérea. E aí você pegar a pessoa que é a encarregada, a responsável por tudo aquilo e responsabilizá-la, né? Não só condená-la por um ato na esfera penal, mas agora ela ser responsabilizada nessa esfera que a gente está aqui chamando paralelamente de ética, para saber se ele é digno de permanecer, de estar ali. É algo realmente muito inédito, né? Não só a natureza do crime, mas justamente a pessoa a quem ele está alcançando. Como advogada, eu fico feliz de saber que a gente tem essa evolução. Porque isso realmente é a prova de que a lei, ela está para todos. Independente, né, do seu grau social, da sua posição funcional, ela está para todos e deve servir para todos. Mas eu acho que do ponto de vista militar, como você disse, é assustador. Muitas pessoas não imaginavam que isso poderia acontecer e que isso chegaria até esse ponto. Porque nunca é questionável, né? A ordem do mais antigo, a conduta do mais antigo, a forma que é conduzido não é questionável dentro da força. E é feito para não ser questionável. E aqui eu coloco um ponto não sendo algo negativo, porque as Forças Armadas, elas têm que ser assim. Porque você imagina numa guerra você ficar questionando a ordem do mais antigo. Eu vou ali, eu vou para cá. Enquanto isso, a guerra está acontecendo, está morrendo gente, o inimigo está entrando, está invadindo, você está questionando o que vai acontecer, por que eu vou fazer aquilo. Então, assim, o questionamento, a ponderação, né, que a gente fala, não pondera. Essa ponderação, ela é justamente cultural para não acontecer. Então, é muito difícil dentro das Forças Armadas, a gente vê no dia a dia, uma conduta de mais antigo, 01, ser questionada a sua conduta, ser questionado como ele está dirigindo, como ele está atuando, né? Isso é muito, assim, é muito forte dentro das Forças Armadas. E quem vive sabe. E agora, eu acho que é uma página 2, né? Vamos dizer assim. Quem entrar nesse cargo, ele vai vir com uma responsabilidade muito grande, vai pensar muito antes de fazer qualquer coisa, porque sempre vai ficar naquela, ai meu Deus, será que o próximo sou eu? Eu acho que você aumenta o grau de responsabilidade, né? E assim, a pessoa que tem a conduta ilibada, a conduta acordada com a ética militar, ela não vai sofrer esse medo. Mas quando você descobre que tem um nível de repreensão, que a repreensão existe, que a condenação existe, que as consequências existem, o ser humano, né? Por mais que nós estejamos falando de uma pessoa, um comandante, uma pessoa preparada, ela é um ser humano. E aí o lado humano... É a carreira dele, né? Porque o que a gente vê muito esse questionamento até, nossa, mas ele tem 40 anos de carreira, ele foi militar a vida toda, ele serviu, ele foi condecorado, ele teve conduta ilibada durante todo o período que ele foi militar, seja militares da ativa ou os da reserva que estão nesse caso, né? Então, assim, é a carreira, é a vida dele.
porque o militar, ele não difere a vida particular da vida profissional. Então, é a vida dele. São 30 anos, 40 anos colocados em xeque por causa de uma conduta ou por causa de um caso específico. Então, ele perde muito. Ele não perde só uma profissão, vai ali e faz outra. Não, ele perde muito. É a moral, é o ego, é a visão da sociedade para ele, é a visão da família dele para ele, entendeu? Então, é muito, muito diferente. Então, o procedimento. O Ministério Público apresentou a representação, foram distribuídos, então cada processo foi distribuído para um relator, que vai ser o juiz responsável para fazer como se fosse uma análise, um relatório uma minuta, né, do que aconteceu. E aí cada um dos representados terá um prazo de 10 dias para apresentar suas defesas. E esse prazo de 10 dias, caso ele não apresente um advogado, não tenha, né, aí não constitui formalmente um advogado, vai ser nomeado. Porque é necessário a ampla defesa, né, para a pessoa, isso é Estado Democrático de Direito, então isso é necessário e está previsto no próprio regimento interno do órgão, né, do STM. Então ele vai ser nomeado esse defensor, marcada a audiência, né, para o julgamento, em que a defesa vai ter a oportunidade de fazer a sustentação oral, o advogado, né, a pessoa que estiver ali o representando, vai fazer a sua sustentação oral, e aí o colegiado vai analisar isso e vai decidir sobre a possibilidade sobre a exclusão do militar ou não. E depois disso é informado, né, o comandante da força qual foi a decisão do colegiado em relação àquele militar. E aqui a gente tem uma discussão, né? Se cabe recurso, se não cabe recurso. Não. Antes do recurso, eu acho que era importante a gente falar aqui também o que é avaliado, né? Então, isso. E tem uma coisa que eu me lembrei também que é muito importante. A gente não, na verdade, duas. Primeiro, nesse processo, não cabe produção de provas, né? Então, isso. Assim, não vai ter juntada Não, as provas não cabe a análise, né, das provas relacionadas ao crime, Isso. Né? Você pode produzir as provas em relação ao comportamento, ao que é distrito, à declaração a representação de indignidade, né? Não provas relacionadas ao crime, processo ao origem processo que criminal. motivou isso já não tem mais o que se discutir. Então, isso é importante trazer, que não vai interferir no que já foi julgado, o que foi julgado lá não vai ter rediscussão de nada. Já está com o que a gente fala de coisa julgada, né? Está concretizado. Então, ele só vai poder produzir, na verdade, provas relacionadas à questão ética que está sendo julgada. Administrativa deles. Exato. Muito bem. E eu acho que é importante também a gente trazer assim, quais são os critérios? Acho que isso é importante, né, para as pessoas que estão nos assistindo, saber assim, tá, mas como é que eles vão chegar à conclusão se a conduta está certa ou está errada? Porque eu acho que todo mundo tem um senso de justiça interno que fala, isso está certo, tem que ser expulso. Ou não, isso está errado, não pode ser expulso, onde já se viu, isso já foi uma condenaçãozinha, né? Então, eu acho que é importante aqui a gente trazer alguns dos elementos que podem ser analisados pelo órgão colegiado para chegar nessa decisão. E acho que aqui a gente começa pelos princípios que regem as Forças Armadas, né? Então, se a conduta deles de alguma forma abala a hierarquia e a disciplina, já é um ponto desfavorável para eles serem mantidos na força. Sim. Se a conduta criminal também for imoral, é um outro ponto que pode ser considerado. A moralidade, a ética, a questão da credibilidade da força, a gravidade da conduta praticada, que isso também é bastante relevante, né? Porque existe aí uma individualidade em relação ao que foi feito, né? Então, quão grave aquela conduta afeta a credibilidade nas Forças Armadas, porque aqui a gente não faz apenas uma visão pessoal, mas é uma visão coletiva, porque é uma visão ético-profissional, vamos botar assim. É uma visão moral-administrativa em relação àquela pessoa estar exercendo um cargo público. Então, não é bem somente eu acho de forma subjetiva que a Aline
tem ética. Tá, mas a Aline tem ética, a Aline uma pessoa. E a Aline advogada, ela é o quê? Como é que ela se comporta em relação à classe dela? Então tem que ter essa visão mais abrangente. A conduta, ela fere de que modo os deveres, o que é previsto em relação às Forças Armadas, em relação ao que é esperado de um militar. Outro aspecto também que é analisado é o grau de reprovabilidade daquela conduta, né? E o grau de participação, né? Assim, qual a responsabilidade do agente dentro da conduta, do crime que foi praticado. São questões também que são ponderadas pelo Superior Tribunal Militar no julgamento desse tipo de caso. Então, voltando para o julgamento. Então, feitas essas análises, esses critérios, que muitos deles são subjetivos, sim, e são individualizados, então você pode ter, às vezes, um integrante que vai ser considerado indigno e o outro não, né? A depender ali da... Exato, não é discricionário, né? Vamos botar assim. É. Não é algo assim, fui condenado, automaticamente eu perco o posto e a patente. Se fosse para ser assim, a Constituição não previa um procedimento, né, e que fosse um tribunal designado para avaliar a conduta daquele militar, né? Porque há crimes e crimes, há condutas, então isso precisa ser avaliado em relação à visão dele. E, obviamente, precisa do contraditório, precisa da ampla defesa, precisa ele, de forma administrativa, como todo profissional, se defender e dizer que o que fez ele agir daquela forma, né? A defesa dele vai ser o que ele fez não vai impactar. Exato, na carreira dele e no grupo, né? Exato. Eu acho que a defesa credibilidade dele, né? Perante os seus. E a grande questão aqui que a gente podia comentar, né? Como né, até para quem é o subordinado, né, que obviamente existem aí o Bolsonaro, os comandantes de força, os ministros, mas a gente precisa aqui botar um parêntese, como é a questão da ordem dada de um mais antigo para um militar. E assim, questiona-se, mas você estava na reunião, você não estava na reunião? Gente, nenhum comandante, nenhum mais antigo chega para o mais moderno e fala, fulano, vem aqui que eu quero me reunir com você porque eu quero falar sobre isso, daqui a pouco você me aparece aqui. Não é assim, vem e acabou. Calma. Mas O que a doutora Ana está querendo dizer assim, que não existe um convite, é uma convocação, né? Então, quando a gente fala do comandante da força, o chefe direto dele é o ministro da Defesa e o presidente da República. Então, se o presidente da República liga e fala assim, vem aqui tomar um café, é porque já era para ele estar lá. Ele está sendo convocado para ir, né? Exato. Então, isso é um ato, na verdade, de ele estar obedecendo a uma ordem, né? Então, ele não está lá a convite, né? Esse é um dos fatores que fez com que aqui eu vou adentrar um parêntese bem pessoal, assim, uma opinião minha, um dos motivos claros do Bolsonaro ter escolhido militares para atuar nos ministérios e em certos cargos, né? Por essa tratativa ser mais fácil, né? De tipo, eu converso com você, te dou a ordem, você cumpre. Muita gente viu isso no direcionamento dele, na forma que ele atuou como presidente, né? Então, assim, aqui é uma pessoa minha, né? Na sua visão, ele usou uma estratégia que ele já sabia que ia funcionar, que é como funciona, né, dentro dos quartéis. Já tá no sangue, né? Já acontece. Então, ele falou assim, olha, se eu colocar pessoas subordinadas a mim, que já tenham essa cultura, vai facilitar a minha vida. Exato. Para mim, isso estava claro ali como um dos comportamentos, uma forma de comando, né, do capitão lá do Bolsonaro. Então, assim, é muito complicado, até porque para o militar, a ponderação, que a gente fala, né, não se cumpre ordem legal, vírgula, né? Se cumpre... E depois você pondera, depois você questiona, depois você representa, depois você vê a consequência, entendeu? Eu acho que esse julgamento ele vai trazer muito essa linha, né? Esse limiar assim entre o que cada um ali dos militares eles tinham que cumprir porque estavam no papel militar
e o quanto eles fizeram porque justamente era a convicção própria. Exato, o que era pessoal ali, né, o que realmente eles acreditavam estar fazendo para o melhor do Brasil, né, porque penso eu, né, que na cabeça deles, eles estavam, né, tomando uma atitude para o melhor do Brasil. Acho que o grande limiar aí, e que nesse julgamento, que a gente está falando restritamente de conduta militar, que pode ser observado, é o quanto eles estavam cumprindo uma ordem ou o quanto eles estavam agindo por interesse próprio, né? Então, talvez, assim, uma conduta que tenha sido praticada sob o ponto de vista criminal configurou o crime, né? Foi uma das atitudes que chegaram à conclusão do tipo penal. Criminosa, né? Isso, mas de golpe, não necessariamente quando a gente faz análise da conduta profissional, ela vai ser vista como um golpe, como uma quadrilha, né? Como uma coisa assim. Porque ele poderia estar, sim, estritamente cumprindo uma ordem. Tanto que não houve, né, essa disposição das Forças Armadas como se viu, né, que se pretendia, né? Os comandantes, eles não colocaram, as Forças Armadas não atuaram, não interviram no 8 de janeiro ou em qualquer outra situação. Então, assim, a gente tem que entender um contexto que para um militar é natural você estar naquele ambiente cumprindo uma ordem, numa reunião em que, obviamente, ele tem que estar por ocupar um cargo, entendeu? Ouvir coisas que realmente não necessariamente ele vá atuar ou ele vá acatar, entendeu? Porque, assim, é muito daquilo... eu tenho que fazer porque estão mandando eu fazer, eu estou aqui porque é o meu cargo que me coloca aqui, mas eu não vou colocar a minha tropa, eu não vou colocar os meus militares nessa intervenção, eu não vou usar o meu poder bélico para isso, entendeu? Então, é muito delicado esse tema. Porque, como a gente está discutindo aqui, se não fosse essa violação, esse crime, né, de tentativa de violação da democracia e etc. e tal, seria uma tratativa normal, vamos dizer assim. Sim, se o assunto fosse outro... Exato. Não ia... ainda que fosse uma ordem, sei lá... vamos pensar que fosse para uma ordem... Não estamos falando aqui de democracia nem nada, mas fosse uma ordem que talvez o comandante que estava ali obedecendo a convocação, ele nem concordasse, mas ele teria que estar ali cumprindo, porque ele estaria executando o papel dele, né? E a gente até estava fazendo um estudo mais aprofundado, técnico, com relação ao descumprimento da ordem, né? Exato. Porque assim, qual era a opção dos militares ali em descumprir uma ordem do presidente da República? E são pouquíssimas. Na verdade, a gente até estava vendo na OGSA, né, que ele primeiro deve cumprir a ordem e depois fazer uma representação falando que aquela ordem é ilegal, é indevida, enfim, apresentar, né? Então, é um pouco da questão que a gente falou da cultura da ponderação. Da ponderação, então, daquilo que você questiona ou você fala de uma forma que o mais antigo não vai gostar, como isso é visto, até porque são cargos políticos, não são cargos necessariamente por hierarquia, a gente sabe, comando de força, apesar de ser oficiais generais, eles chegam ali por política, por conhecimento, não só técnico, não só das Forças Armadas em si, mas relacionamentos, network que a gente faz no nosso trabalho em geral. Então, aquela pessoa que está ali, ela tem uma compatibilidade de conceitos, ela tem um comportamento que para o presidente é de confiança, entende? Mas não necessariamente é um comportamento, aquela pessoa vai seguir 100% aquilo que vai ser dito para ela. Entendeu? Então a gente viu, eu vejo pelo menos, né, muito nesse sentido, de uma coisa, estávamos num lugar conversando sobre isso e tal, porque foi colocado à mesa. Outra coisa é efetivamente, de fato, eu fazer isso, eu colocar os meus militares, colocar a tropa em prol do que foi discutido, em prol do interesse, entende? Eu nem levaria para esse lado, assim, um pouco pessoal, não. Eu levaria mesmo para o lado da legalidade.
Porque a gente tem a norma, a gente tem a lei determinando que o militar ali subordinado, ele tem que cumprir. E se ele estiver cumprindo um ato que seja ilegal, que seja incorreto, ele deve fazer a notificação de que aquela ordem foi cumprida, mas que ele sabe, ele tem o conhecimento de que ela é ilegal. E até a gente estava conversando, né, aqui conjecturando. Se tivesse acontecido alguma coisa concreta com relação às Forças Armadas, ao uso da das intervenção Forças das Armadas, poderia muito bem, na sequência, alguns dos comandantes ter feito, sei lá, um contato com a PGR, comunicando, olha, recebi essa ordem tal, está sendo cumprida, mas eu entendo que ela é ilegal. Apure, né? Porque é quem vai competir nesse caso. Então, eu acho que a gente não pode ter esse envolvimento, como a gente falou assim, né? Apaixonado, do tipo, tá certo ou tá errado, mas eu acho que é esse aspecto muito da legalidade mesmo, que o militar, ele tá ali exercendo uma função pública, e dentro da função pública ele tem que cumprir a ordem. O comandante, ele tá ali, ele tá com todo o poder bélico nacional, com toda uma força que, obviamente, sustenta o Estado brasileiro, porque não à toa falava-se muito sobre isso, usava-se muito, mas se as Forças Armadas quiserem, mas se as Forças Armadas fizessem, foi-se muito na frente dos quartéis olhar, mas cadê vocês, cadê vocês, cadê vocês? Mas tentaram até impor, né, e dizer que as Forças Armadas tinham um poder moderador naquela época, para justamente justificar uma intervenção. Então, eu vejo que, em relação a isso, a não intervenção, a não utilizar as Forças Armadas para isso, foi correto, entende? Porque, querendo ou não, você tem que ter a política, você tem que estar ali envolvido naquilo ali, porque você não sabe a que ponto tudo aquilo vai gerar uma consequência, e gerou negativa para eles, obviamente, sabe? Mas, assim, como eu tô te falando, é um cargo de confiança. A que ponto aqui, a gente tem um relacionamento em que você pode falar comigo coisas, né, a ponto de eu usar as Forças Armadas para atuar em certas condutas e eu não ser recíproca a essa confiança. A mesma coisa o Lula hoje. Obviamente, ele colocou lá, ele nomeou para esses cargos pessoas da confiança dele. A gente não pode aqui ser hipócrita e achar que eles conversam sobre o quê? A gente nunca vai saber o que é conversado, a gente nunca vai saber. A gente soube, nesse caso, porque houve uma investigação, porque foram atrás, correram atrás disso, procuraram documentos, mensagens de WhatsApp, porque sem isso a gente nunca saberia o que estava dentro do jogo, né? O jogo que estava sendo discutido. Isso não seria jogado em umas redes sociais para o público saber. Mas fato é que não houve a intervenção das Forças Armadas, não houve o uso das Forças Armadas, sabe? Então esse é o ponto principal, no meu ponto de vista, até para a defesa dos militares, em dizer que, olha, eu não feri a minha conduta, eu não feri o código de ética. Mas aí você cai nos outros conceitos. A gente está aqui vendo muita questão do aspecto profissional, né, do militar, da conduta. Mas a gente tem outros quesitos que são ponderados, como a gente estava falando, né? Até que ponto a gravidade do crime do qual eles foram condenados é justificada com o cumprimento da ordem, né? Então, acho que esse vai ser um grande conflito que os juízes que os ministros do STM vão enfrentar no julgamento desse caso. Com certeza. Essa ponderação. Pela gravidade da conduta. E o grau de responsabilidade de cada um deles, com certeza. Eu acho que isso vai ser o maior peso. Não é mais, assim, não me admira que, por exemplo, a gente tem vários militares que estão envolvidos nessas ações, né, que envolvem o Estado Democrático de Direito. Esse foi só o primeiro núcleo que foi julgado e já houve a representação. Nós vamos ter representações de outros oficiais que talvez possam não ser considerados indignos. Como a gente vai ter sempre esse dilema aí que vai ser ponderado entre a conduta profissional e a gravidade do crime,
não vai me causar estranheza se nós tivermos militares condenados que vão ser julgados indignos e outros que vão ser considerados dignos para oficialato, né? Porque não só tem a questão da individualização e o conflito mesmo, né? Entre a carreira e o dever, talvez. Tinham militares da ativa. Mas voltando ao procedimento, né? As etapas. Então, nós estamos na audiência, vai ter uma decisão do colegiado, então os 15 ministros vão votar. A gente tem que ter um mínimo de 10 votos, né? Para ser válida. E o grande questionamento que a gente está tendo agora aqui na área jurídica é se cabe recurso ou não dessa decisão, né? Sim. Então, primeiro ponto, a gente viu que talvez caibam embargos infringentes, se houver voto divergente, né? Então, não houver uma votação unânime. Exato, é um recurso que cabe, né? O próprio tribunal. Que vai ser julgado pelo próprio STN. O grande questionamento nos bastidores jurídicos, vamos chamar assim, é se tem a possibilidade de recurso para o STF. Exato. Eu entendo que não caiba, né? Porque é justamente uma decisão, como diz a própria Constituição, né? É uma análise de um tribunal militar, por militares, obviamente. Entende? Então, eu acredito que não caberia, né? Que é uma coisa meio complicada, mas, assim, não tem recurso, não tem possibilidade de recurso, se ali for excluído, acabou. Mas é complicado ir para o STF analisar condutas éticas e morais de militares. Isso que eu acho mais complicado. Eu acho que isso não é nem competência do STF. Não é. É a mesma, assim, voltando para o nosso paralelo aqui, para o exercício que a gente tem feito com a advocacia. É a mesma coisa que a gente pegar um processo julgado pelo TED, pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, em que o advogado é excluído dos quadros da OAB e você levar para o STF um recurso, analisar se cabia ou não ser excluído por questões de mérito, né? Vamos dizer assim. Questões pelas razões que estão ali, né? Exato. É claro que qualquer decisão que, enfim, não seguir o processo rito, a gente até pode questionar, talvez com uma outra ação, com um mandado de segurança, enfim, para o STF, mas com relação ao mérito, eu também entendo que o STM é o órgão competente, único e definitivo para decidir isso. Eu concordo com quem tem essa linha de raciocínio. Acho mais inteligente, acho mais coesa com o ordenamento jurídico relacionado à área militar. Né? Porque a própria Constituição lá prevê, né? O Tribunal Militar vai fazer essa análise e um tribunal especial em caso de guerra. Não abre espaço para outra coisa, né? Então, para mim é restrito ao STM isso, essa análise, né, de mérito, né, de conduta, se cabe ou não cabe, está indigno ou não está indigno, ao STM. E uma vez declarada, né, a indignidade para o oficialato, eu acho que a gente tem que trazer aqui as consequências jurídicas dessa declaração. Exato. Claro que provavelmente a pior delas, assim, seja do ponto de vista pessoal, porque como a gente falou, né, é como se aquela pessoa, toda a carreira daquela pessoa fosse jogada no lixo. Foi a exclusão, ela é uma pena drástica, grave, claro que condizente talvez com a própria conduta, por isso que ela existe, mas do ponto de vista do militar, eu acho que isso é muito caro para ele, né? Perder a carreira dele como um todo. E todas as consequências que ele tem em razão da carreira, né? Então, uso de condecorações, uniforme, insígnias. Tudo isso. É a exclusão total. A exclusão total. Saída do quadro, né? De oficial, saída do quadro das Forças Armadas. A perda do posto e da patente. Então, são coisas que realmente, se a gente pensar do ponto de vista assim, humano, é uma sanção. Né? É uma sanção muito forte, porque ela acaba sendo relacionada com a própria identidade mesmo da pessoa, né? E aqui, assim, não tô nem falando, que eu tô com dó, eu tô indo pro lado dos militares, coitado deles, não. Mas aqui é uma sanção à altura da gravidade do ato e do dever
né, do militar. Então, assim, Sim, o militar provavelmente é um dos profissionais com maior grau de responsabilidade. com certeza. Então, tem esse grau de consequência, ele é correspondente. Exatamente. O militar ele tem que entender, e todos nós, como sociedade, temos que entender a relevância das Forças Armadas para a nossa nação. Então, uma conduta criminal praticada por um militar é muito grave, tanto que essa análise aqui criminal, ela é analisada, né? Condutas de pequena potencialidade de gravidade, né? Que é menor que 2 anos, vai para o Conselho de Justificação e tem a análise se vai ou não vai, né? Tem essa análise pelo Conselho. Mas condutas acima de 2 anos, são de médio, de grande potencial, são consideradas tão graves que vai direto para o tribunal para analisar. Entende? Então, é como a gente fala, é um pedaço da nossa soberania, é um pilar da nossa soberania. As pessoas que ali estão exercendo uma função de militar, ela que sustenta a nação. E isso é muito relevante. A gente pode aqui comparar com os Estados Unidos, com a Rússia, como isso é forte dentro da nação russa, dentro da nação americana. E a gente aqui, infelizmente, não tem essa visão, não tem essa cultura. Mas deveríamos valorizar os nossos militares. Porque, infelizmente, a gente não tem um investimento adequado. Mas isso não afasta a relevância, a importância de se ter uma força com credibilidade, uma força em que você pode confiar naquele militar. E não só a sociedade confiar naquele militar, mas dentro da trincheira o militar confiar no outro militar. Porque quando a conduta ela não é libada, ela não é uma conduta correta no dia a dia profissional, você não confia. Você não sabe se você vai levar um tiro nas costas do coleguinha. E isso, dentro das Forças Armadas, é relevante. O famoso fogo amigo. Sim. Sabe? Então, tudo isso é muito bem analisado. Acho que uma outra consequência prática também que a gente tem que trazer aqui para quem está nos assistindo é a questão da prisão, né? Hoje, como militar, o condenado ele pode cumprir a pena num presídio militar, né? Uhum. Que, sem entrar no mérito das condições dos nossos presídios, com certeza um presídio militar tem melhores condições. Então, eles vão perder o acesso, né, a esse tipo de prisão, vão ser redistribuídos aí para uma prisão prisional competente, né? Obviamente o Bolsonaro, por ser ex-presidente, é uma qualidade, os outros ministros outra qualidade, né? Porque querendo ou não, eles foram ministros de Estado, ele foi presidente da República, independente de ser militar ou não, né? Sim. Então esses cargos em si já geram um privilégio aí, chamam de privilégio, mas já é um privilégio, né? Então, sim, a perda do posto da patente, né, faz com que eles saiam desse regime, né, dessa proteção que as Forças Armadas têm e passa a ser um cidadão comum, né, um cidadão civil normal, né, comum. E dentro das suas prerrogativas, né, como nós também temos, vão ter a devida vamos lá, nível superior, análise, né? Enfim, cada um vai ter o seu critério. Exatamente. Aí vem a questão, uma das questões também é bem relevante, bem discutida, né? A tal morte ficta, né? Que para muitas pessoas é um absurdo, para outras não é, mas a doutora Aline, que é especialista no caso, ela vai trazer para a gente de uma forma muito clara. Eu tenho certeza que vocês vão entender. Quando o militar é excluído, a primeira consequência dele vai ser justamente essa, considerá-lo um morto ficto, né? Então, ele não existe mais para as Forças Armadas. E uma das consequências de ser militar, um dos direitos, dos benefícios sociais previstos, é a instituição de pensão. Então, com o falecimento desse militar, os dependentes dele passam a ter direito à pensão. Hoje em dia é deferida, tá? Não se tem dúvida. E aí vai seguir os requisitos comuns previstos na lei de pensões. Os dependentes que forem habilitados, então a viúva ficta, os filhos se forem menores de 21 anos ou de 24 se universitários, eles vão ter que comprovar as condições que estão elencadas na lei. Mas não é automática, também precisa de um requerimento, vai ter que ser instruído. A única coisa é que, ao invés de apresentar a certidão de óbito,
a declaração, né, de exclusão aí, que vai substituir a declaração de óbito. E até essa questão da moralidade. Eu acho que a morte ficta, a pensão militar do morto ficto, ela está muito mais ligada à moralidade, né? E hoje em dia, assim, todo mundo questiona muito isso, acha um absurdo, porque a pessoa cometeu um crime, foi excluída e mesmo assim ela deixa pensão. E a gente tem que fazer um exercício, na verdade, que a família do militar não necessariamente cometeu o crime junto com ele, né? Então, vamos pensar numa pessoa comum, numa pessoa civil, num paisano, né? O paisano também comete crime. O paisano também é pai de família, o paisano também, né, é preso. E você tem até um auxílio reclusão nesses casos. Por quê? A esposa que tem a criança lá em casa pequena, ela não necessariamente é conivente com a conduta. Vamos adendo aqui no auxílio reclusão. O auxílio reclusão é para quem contribui para o INSS. Tem que botar esse adendo. Senão... Tem que colocar esse adendo, porque não é automático também, né? Exato. Então, da mesma forma que o militar contribui para a pensão, isso também é uma coisa que é importante ressaltar, né? Que não é de graça. Não é assim, a pessoa vai ganhar a pensão. Ele vai ser excluído e a família ainda vai ganhar a pensão. Na verdade, essa pensão ela é a contrapartida da contribuição que ele pagou em vida. Então, a pensão militar, mesmo no caso da morte ficta, ela está englobada dentro de um benefício social que é compreendido não só para os militares, mas em várias profissões, né? Você tem a previsão desse amparo familiar. Mas é isso, gente. Com certeza a gente não tem condições aqui, diante de tudo que a gente veio analisando, a gente não tem condições de taxar para vocês ou dizer, eles vão ser excluídos, não vão ser, o que será que vai acontecer? Ainda é um ponto de interrogação para a gente que acompanha, vê o noticiário, vê em outros lugares. É um ponto de interrogação muito grande. O que será que vai acontecer? Porque, como a gente já falou aqui, né, é um fato inédito. São comandantes de força, são pessoas com um histórico aí, né? Então não tem como a gente saber, né? Eu acho que está tudo muito dividido, muito polarizado e diante da relevância de uma jurisprudência, se assim dizer, não é o termo, né? Porque não é uma questão jurídica, né? Não é uma análise jurisdicional, né? Mas é um precedente muito relevante. E diante de tudo que a gente veio falando, vamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio. A gente espera que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. Sigam o nosso canal, comentem, compartilhem, né? Deem um like nesse vídeo e ajudem-nos a desenvolver esse nosso projeto, que com certeza, como a gente almeja e sonha, né, vai ter muito resultado, vai ser bem grande.